bem com você? Aqui quem está falando é Aildo Feitosa, sócio fundador do Eduque com Ação Financeira. E no nosso quadro de gestão financeira de hoje, eu irei iniciar o nosso quadro de hoje dando a continuidade no último quadro que o Kildro ressaltou. No último quadro de gestão que o Kildro mencionou, desenvolveu, ele parou na parte onde ele foi falar sobre a questão dos 3 principais tipos de foco. E é interessante a gente entender como é que funciona essa sistemática desses 3 tipos de focos, para que você possa realmente obter, uma concentração, uma atenção, que é o que nós chamamos na Mindfulness, de atenção plena, naquilo que você está executando. Então, basicamente, os 3 focos que foram difundidos e que são divulgados no próprio livro Foco, são, primeiro, o foco interno, ou seja, esse foco interno, ele está muito vinculado com a questão da sintonia, de você com as suas próprias intuições, tomada de decisões. Então, esse foco interno bem desenvolvido fará com que você consiga realmente ter uma sintonia melhor, com o poder de argumentação interno para fazer as suas tomadas de decisões sempre de forma coesa e coerente. Um outro foco que também é definido, que também é defendido pelo Daniel Goleman, é o foco no outro. Ou seja, aqui está muito mais voltado para a questão da empatia, do relacionamento com outras pessoas, a questão interpessoal. Então, desenvolver também esse foco de forma plena. Ou seja, é muito comum hoje, por exemplo, você estar conversando com alguém e de repente o teu celular te notifica de uma nova mensagem no WhatsApp ou em alguma rede social. Você para de estar interagindo ali com o outro para atender, para dar uma atenção no que está lá no celular, no que está naquela mensagem. Ou seja, esse foco não está realmente bem desenvolvido, que é o foco no outro. E sim no foco no outro que está distante de você. E aí ele defende exatamente essa ideia, a gente poder valorizar mais esse foco no outro, nas relações que estão ali acontecendo de forma presencial, digamos assim. E o último foco que ele destacou é o foco externo, ou seja, é você com o ambiente no qual você convive, você coabita. Então, assim, o foco externo está relacionado com a organicidade de você ter, e saber fazer esse processo de adaptabilidade do teu contexto no qual você está inserido. Então esses são os 3 focos que foram definidos, que o Kildre começou a fazer um preâmbulo sobre ele. E aí, agora aprofundando um pouco mais, indo um pouco mais a fundo sobre essa questão do desenvolvimento do estudo que a gente está fazendo, eu trago também uma outra percepção sobre a questão da leitura que eu estou fazendo dessa obra, que é referente à questão da anatomia da atenção. Ou seja, a anatomia da atenção, existe todo um processo sistemático para você entender quais são os mecanismos que a gente pode desenvolver para ter, de fato, uma atenção focada, uma atenção plena. E basicamente são 2 coisas que a gente precisa entender, que me chamou bastante atenção nessa leitura que fiz, com relação às distrações. Essas distrações elas ocorrem sobretudo de 2 aspectos. São distrações sensoriais, que aí está envolvendo a questão dos sentidos, um zumbido, uma fala mais alta, um toque, enfim, essas questões sensoriais, que aí são até, de certa forma, fáceis de você lidar com esse tipo de distrações, essas distrações sensoriais. A mais difícil que foi defendida e que é falada no livro é exatamente as distrações emocionais, porque aí entra a questão da mente, você vê que está com algum desconforto emocional, você está com algum problema familiar, você está com algum problema de relacionamento com alguém, enfim. Esse desconforto emocional, ele muito provavelmente, se você não aprender a blindar, a perceber o que está te causando essa distração, você vai sair do foco, você vai desenvolver outras atividades que não aquela que você está focado inicialmente para realizar. Então essas questões que eu estou trazendo, principalmente com relação a essa parte da anatomia da atenção, é interessante que você aprenda a desenvolver. Basicamente, como minimizar essas distrações sensoriais, que isso é relativamente simples, porque você pode criar um ambiente mais isolado, você pode sair do ambiente no qual você está, você pode colocar um fone de ouvido que vai trazer para você uma atenção naquilo que você está executando. E o outro é a questão das distrações emocionais. Aí sim precisa de um desenvolvimento maior e melhor sobre a questão do referencial interno, tá bom? Então fica aqui essas dicas, e aí antes de finalizar, eu quero também te pedir para que você compartilhe essas informações com seus amigos e familiares, pessoas que você também acredita que está nessa pegada de querer entender um pouco mais sobre outras áreas do contexto do conhecimento humano, principalmente essa questão de desenvolvimento humano, e também que queiram desenvolver também a parte da educação financeira, a parte também da própria
investimento no mercado financeiro, enfim. Tudo isso que a gente está fazendo tem correlações vinculadas a essas áreas que eu estou mencionando agora, tá bom? Então se inscreve no canal também, se você ainda não for inscrito, e dá uma notificação aí, né? Para que você, né, um like, para que o YouTube perceba que você está interagindo conosco nesse nosso movimento aqui, tá bom? Um forte abraço e até breve.